Olá, sou Bia Mendes da Igreja As Nações e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Se prepare para assistir agora um culto poderoso e cheio da presença de Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou. Oh, santo, 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 não há outro como tu, Senhor, não há outro que reconheçamos mais do que a ti. Nós te convidamos, Senhor, a estar conosco nesta hora. Nós te convidamos, Senhor, a fazer parte deste culto e receber de cada um de nós a honra, a glória, o louvor, a majestade que é devida ao teu nome. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo e toma o teu lugar, Senhor. Nós te recebemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode se assentar. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. E eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra que o Senhor tem me instigado, uma palavra que o Senhor tem me feito refletir, tem, de certa forma, me colocado assim na parede. E assim como eu fui colocada na parede para estar aqui hoje, nós estamos aqui para compartilhar esse momento dessa palavra do Senhor. Amém? E o tema é: até onde a cruz chegou em sua vida? Até onde a cruz chegou em sua vida? Então agora eu quero pedir que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale, mas fale assim com força, perguntando: até onde a cruz chegou em sua vida? Agora não fique só aí, agora vira para o outro lado e faz cara de profeta e pergunta: até onde a cruz chegou em tua vida? E você que está em casa, eu quero te perguntar: até onde a cruz chegou em tua vida? Até onde você permitiu a cruz chegar em tua vida? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Uhul! E em casa você também pode fazer o uhul. Em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus que nós tivemos um Deus que se preocupou conosco de tal forma a entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos dar uma nova chance. Mas quando nós falamos sobre cruz, nós muitas vezes pensamos no madeiro.
no madeiro aonde Jesus foi crucificado. Muitas vezes vem ao nosso pensamento o próprio estilo de madeira que tem uma parte horizontal e uma parte vertical. Mas a cruz, ela é muito mais que um madeiro, aonde o nosso Jesus se tornou maldito por nossas vidas. Essa cruz, ela tem um significado. Ela tem uma importância muito grande, porque essa cruz, ela nos redimiu. Essa cruz nos deu uma nova possibilidade. Essa cruz nos religou ao Pai. Então, quando o homem, Jesus, morreu ali naquela cruz, o seu ato de estar ali naquela cruz, com os braços estendidos, rendido, trouxe a possibilidade de nós nos conectarmos com o Pai e de nós recebermos agora dele, do seu Espírito. E essa redenção que Deus trouxe em Jesus para a humanidade, trouxe porque os nossos pecados foram perdoados na cruz. Porque as nossas feridas foram restauradas na cruz. Porque as nossas maldições, elas foram libertas na cruz. As nossas enfermidades foram curadas na cruz. E as crenças irracionais que antes tínhamos, elas foram na cruz, aonde o conhecimento de Deus veio para revelar o Filho ao mundo. Então a cruz, queridos, ela é muito mais do que apenas um madeiro, apenas uma simbologia. Ela traz um significado para a minha vida e a tua vida, para a nossa existência hoje aqui na terra. E a cruz é o principal eixo, aonde Deus trouxe a cura e o desenvolvimento para o ser humano. Então, o Senhor trouxe à cruz a significância daquilo que nós tínhamos outrora, de injustiças e iniquidades, aonde Satanás nos aprisionava. Então, a cruz veio para trazer libertação, para trazer vida, para trazer uma nova chance para mim e para você. E o nosso Deus é tão lindo que Ele utilizou a cruz de uma forma legal, trazendo sentido para a nossa justificação. Então, dessa forma, queridos, a cruz foi um plano perfeito de Deus. Você pode dizer comigo? A cruz foi um plano perfeito de Deus. Porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus, Ele é lindo. Então, Ele se utilizou desse plano perfeito para nos redimir, para nos religar, para nos dar uma nova chance. E existem 3 aspectos da cruz, que eu quero falar aqui rapidamente. Mas eu quero perguntar aqui, quem já se formou na academia de discípulos aqui? Poucas pessoas agora à noite. Quantos estão na academia de discípulos? Ixi, os outros cultos tinham mais, hein, gente? Olha só, esses 3 aspectos que eu vou falar agora, importantes da cruz, eles estão na aula de caráter. Então, você que está aí na academia, fazendo o caráter de Cristo, você terá o privilégio de aprender de forma mais profunda algo que eu vou pincelar aqui. E você que já formou, pega a sua apostila, porque vale a pena voltar e ler e trazer de volta esse aprendizado tão importante. Então, esses 3 aspectos da cruz, o primeiro é Jesus como nosso substituto. Jesus como nosso substituto. Quem pecou? Quem pecou, queridos? Bora, igreja! Quem pecou?
Nós, eu, você, nós pecamos. E a palavra de Deus em Romanos 6, 23, parte A, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, quem deveria morrer? Eu, você. Nós deveríamos morrer, mas Jesus nos substituiu, aleluia! Jesus nos substituiu na cruz. Ele levou os nossos pecados, Ele nos substituiu. Aonde nós pecamos, e o salário para o pecado era a morte, mas Ele morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu. O segundo aspecto que eu quero falar com você aqui da cruz é Jesus como nosso representante. Jesus como nosso representante. Quantos advogados nós temos aqui? Vamos lá. Quando eu tenho uma causa, Rivaldo, o meu advogado está junto comigo, não está? Então, esse advogado, ele está me representando, não é verdade? Diante da justiça. E o que Jesus fez? Ele nos representou diante de todos. Ele nos representou. O advogado, ele está junto com o cliente. Ou seja, não eximiu o cliente de estar junto com ele. Ele está representando, mas o cliente está ali junto com ele. E Jesus, então, como o nosso lindo e maravilhoso advogado, ele nos representou. Ou seja, ele foi para a cruz, juntamente conosco, reconhecendo todos os pecados que nós praticamos, e ele estava ali conosco, dizendo: eu estou com você, eu te represento, não se preocupe, eu estou com você. Então, esse segundo aspecto da cruz, Jesus, ele nos representa diante de principados, diante de potestades. É Ele quem vai à nossa frente. Nós não estamos, de forma nenhuma, sem estar com Ele. E é isso que nós precisamos entender. Jesus como nosso representante, nós estamos com Ele nessa cruz. Em Gálatas capítulo 5, verso 24, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós estamos com Jesus crucificando a nossa carne, estamos juntamente com Ele. E o terceiro e último aspecto da cruz é Jesus como nosso estilo de vida. Então Jesus, ele foi crucificado para que eu e você pudéssemos ter um novo estilo de vida. Mas essa daqui, esse aspecto da cruz, é algo que precisa de atenção. Porque quando fala Jesus como nosso estilo de vida, diz assim em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, como nosso estilo de vida, nos mostra que nós precisamos andar na mesma pegada dele. Só que o que acontece? Quando somos ultrajados, o que nós fazemos? Quando somos injustiçados, qual é a nossa atitude? Quando somos julgados, qual é a nossa atitude? Muitas vezes, nós acabamos tendo reações diante de situações. Ao invés de agirmos, nós reagimos. E nos mostra aqui que Jesus, como nosso estilo de vida, Ele mostra que nós precisamos andar como Ele. E esse aspecto da cruz
nós precisamos avaliar como está a nossa vida. O que nós temos feito com Jesus, meu estilo de vida. Sabe, queridos, muitas vezes as nossas atitudes, elas não demonstram que Jesus é o nosso estilo de vida. Muitas vezes, por onde andamos, não há demonstração em nós que Jesus é o nosso estilo de vida. E nós precisamos avaliar. Nós precisamos sair desse lugar que estávamos, para que de fato Jesus passe a ser o nosso estilo de vida. A cruz nos deu uma condição de sermos religados ao Pai. Só que, queridos, eu e você somos espírito, alma e corpo. Eu e você fomos estabelecidos por Deus com um propósito. Então, quando nós decidimos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós somos religados no Espírito. Então, no Espírito, nós somos religados ao Pai. Então, nós passamos a ter uma nova conexão. E aí, quando nós entendemos o aspecto primeiro que eu citei, Jesus como meu substituto, ok, Jesus pagou o preço, pagou ali pelos meus pecados, Jesus me representou, ok, está tudo certo. E agora eu tenho então a chance de me conectar novamente com o Pai. Porque em Adão, o Espírito de Deus foi retirado. E com a morte de Jesus, o Espírito de Deus foi devolvido. Para nós agora termos a conexão com o Pai. Porque nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Mas quando nós pensamos que nós somos espírito, alma e corpo, e aí eu venho para o terceiro aspecto da cruz, Jesus como meu estilo de vida. Aonde eu preciso morrer para mim mesmo, a cada dia, e deixar Jesus viver em mim. O que acontece nesse aspecto? Esse aspecto envolve a minha alma. Esse aspecto envolve as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades. Então eu sou espírito, alma e corpo. Então a cruz de Cristo conseguiu entrar na parte do espírito. Mas nós estamos tendo dificuldade de deixar essa cruz entrar na parte da alma. Jesus como nosso estilo de vida. O que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus em seu lugar? Qual seria, de fato, a atitude de Jesus mediante as circunstâncias às quais você está passando hoje? Então, quando nós falamos, queridos, desses três aspectos da cruz, nós trazemos a importância de compreender que a cruz, ela precisa entrar de forma profunda em nossas vidas, para trazer as mudanças necessárias. A cruz, ela entrou no meu espírito, quando eu aceitei Jesus, mas ela precisa continuar na profundidade, na minha alma, tratando as minhas mazelas, tratando as injustiças que eu sofri, tratando as rejeições, tratando a autossuficiência, tratando a soberba, tratando o medo, tratando os pecados,
que muitas vezes acabam sendo de estimação, que a gente guarda ali no canto. Porque depois de passar pela alma, a cruz, ela vai trazer um resultado para o nosso corpo. Vai nos tornar glorificados em Deus. E quando nós lemos o Evangelho, quando mostra onde Pedro passava, a sombra dele curava. A sombra de Pedro curava. Mas a sombra ela era refletida por meio de quê? Do espírito, da alma ou do corpo? Bora, igreja! Do corpo. Então, quando a cruz de Cristo consegue entrar nas 3 dimensões da nossa vida, nós seremos transformados verdadeiramente. Nós seremos transformados. Só que muitas vezes, queridos, nós entendemos a cruz como um sofrimento ou um desconforto que alguém trouxe para nós, nos causou, mas na verdade a cruz ela reside na responsabilidade que eu e você temos de negar a nós mesmos a cada dia, para que Cristo viva em nós. Lucas 9:23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então ainda existe uma cruz que eu e você precisamos carregar, e essa cruz não é o teu marido, essa cruz não é o teu filho, essa cruz não é o teu chefe, essa cruz não é ninguém, essa cruz é você. Você é essa cruz que precisa de arrependimento, que precisa de mudança, que precisa de transformação, que precisa receber o ar de Deus, para que de fato Jesus seja o nosso estilo de vida. Só que a cruz, queridos, só pode chegar em nós se nós permitirmos que trate todas as esferas da nossa vida. Jesus é o nosso exemplo, aonde a cruz entrou nas 3 esferas, sendo Ele homem, e Ele é o nosso exemplo. A cruz foi completa nele, e precisa ser completa em mim e em você. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só que muitas vezes, não é essa a verdade desse versículo. Porque nós ainda estamos vivos para nós mesmos. Jesus ainda não tem conseguido fazer a obra completa em nós. E muitas vezes, as nossas reações, falta Jesus, nosso estilo de vida. Então repita comigo: o crucificado não olha para trás. O crucificado não volta atrás. O crucificado não possui planos próprios. Aleluia. O crucificado, queridos, não olha para trás. Não olha para trás. Igual algo que, meio que uma piada que o pessoal conta, de um testemunho, aonde o homem falava assim: fui ladrão de galinha, aleluia, eu roubava, eu bebia noite e dia, aleluia, eu pegava a mulher do vizinho, aleluia. Ai, que saudade desse tempo bom. E tem muitos cristãos olhando para trás.
olhando o tempo, que vivia de uma forma aonde Jesus não estava. Então o crucificado, queridos, não pode olhar para trás. O crucificado não pode voltar atrás. Uma vez que você colocou a mão no arado, você não pode voltar atrás. Dizer, não quero mais. Não quero mais. Você não pode. O crucificado não possui mais planos próprios. Só que muitas vezes, nós só queremos fazer a nossa vontade. Deus, não. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu penso. Só que nós nos esquecemos que os planos do Senhor são melhores que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. O crucificado não possui mais planos próprios. Só que nós insistimos em querer fazer apenas a nossa vontade. E não deixamos o Senhor cumprir com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou com um propósito. Não foi para vivermos uma vida de qualquer jeito, mas uma vida glorificada. Uma vida onde Ele é exaltado em nós. E é por isso, queridos, que nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos seguir a cruz de Cristo. Nós não podemos seguir os nossos planos, mas nós precisamos seguir os planos do Senhor, seguir a cruz de Cristo, porque ela nos levará ao caminho da bênção. Ela nos levará ao caminho da promessa. Eu quero te perguntar aqui, quem crê aqui que você tem promessas de Deus na sua vida? Quem crê? Só quem crê. Aleluia. Eu também creio que nós temos promessa de Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa. Não adianta acreditar na promessa sem estar comprometido. Não adianta você acreditar na promessa se você não se comprometer com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus liberou. Muitos querem receber a promessa, mas não querem se comprometer para o cumprimento dela. Sabe por quê? Porque no caminho da promessa existe um processo. No caminho da promessa existe um processo. Ninguém quer passar pelo processo. A gente só quer receber a promessa. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Quando a gente lê esse texto, a gente fica assim, quase aleluiado. Que bênção! Você crê que essas promessas que foram liberadas para Abrão aqui, também estão liberadas sobre a sua vida? Sim ou não? Aleluia, eu creio. Eu creio que essas mesmas promessas foram liberadas para mim e para você. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Quando nós lemos, de ti farei uma grande nação. Oh, glória a Deus. A gente quer já até falar em línguas, né? Eita! E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Está vendo aí? Eu sou. Eu sou. Então, nós recebemos aqui e ficamos, uau! Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Está vendo? Quem eu abençoar,
vai ser abençoado. Amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Cuidado comigo, porque se eu te amaldiçoar, o Senhor vai cumprir, porque Ele é meu Deus. Ele é meu. Aí a gente se enche. A gente se enche por quê? Porque são promessas, foram liberadas para mim e para você. Elas estão disponíveis no reino do Espírito. Só que o que acontece, queridos? Nós queremos sim receber todas essas promessas que Deus liberou para Abraão. Mas quem quer, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Quem quer o processo? Eu quero a bênção, mas tem um processo. Quem quer o processo? Porque aqui, Abrão não falou assim, não, Senhor, mas espera aí. Como um bom conforme, alguém que é analítico, alguém que é crítico, eu quero entender um pouco mais. Qual é o percurso? Quanto tempo vai ser isso? Que terra é essa? Aonde o Senhor quer me mandar mesmo? Eu preciso compreender. Porque aí eu vou obedecer. Quem já quis compreender para obedecer? Levanta a mão, tenha coragem. Como é triste, não é? A gente só quer compreender para obedecer, ao invés de obedecermos. Mas eu preciso compreender, porque senão eu não vou. Só que aqui, queridos, mostra um processo aonde Abrão recebeu uma direção e ele se locomoveu nessa direção sem questionar ao Senhor, sem buscar trazer uma lista de coisas. Ele simplesmente obedeceu. Obedeceu. Quem crê que essas promessas podem alcançar a tua vida? Quem crê que essas promessas podem alcançar a tua descendência? Nós cremos, mas queridos, nós precisamos compreender algo, porque nós precisamos aprender a depender de Deus. A depender de Deus. Abrão, ele não sabia nada. Ele simplesmente obedeceu e dependeu. Quantos têm dificuldades em depender de Deus? E aceitar a direção. Sabe, queridos, muitas vezes, nós como filhos, questionamos a conduta dos nossos pais. E isso se reflete também a questionarmos a Deus. Deus, mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Senhor, eu orei tanto. Senhor, eu busquei tanto. Por que o Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não me atendeu? E aí, nós não queremos depender, se nós não entendermos. E nós nos voltamos contra o Senhor. Eu não sei você, mas eu já errei muito. E pedi perdão ao Senhor por muitas vezes não aceitar a direção e decisão dele. Nós somos falhos, queridos. Nós precisamos reconhecer que se nós não permitirmos o Senhor de fato entrar
em todas as instâncias das nossas vidas, para vivermos Jesus como nosso estilo de vida e aprender a depender do Senhor em todas as coisas, nós não vamos alcançar as promessas. Gênesis 12, 4 diz assim: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abrão 75 anos de idade, quando saiu de Harã. Abrão tinha 75 anos. Queridos, não foi rápido. Foi um processo. Só que nós queremos algo assim, no estalar de dedos. Queremos que seja rápido. Queremos que o Senhor haja rapidamente. Nós acabamos de orar, a gente já quer que aconteça. Não é assim. Existe um processo para alcançarmos as promessas. Existe um processo para chegarmos até o topo da montanha. Existe uma jornada. Assim como o Senhor conduziu Abrão nesse percurso, nessa jornada, o Espírito Santo quer nos conduzir. O Espírito Santo quer nos conduzir ao lugar da promessa. Só que o Espírito Santo, ele só pode entrar em nossas vidas até onde a cruz de Cristo conseguiu ir. Então, se eu não permitir que a cruz de Cristo passasse pelo Espírito, alcançasse a minha alma, para transformar o meu ser, meu corpo, o Espírito Santo não vai. Porque o Espírito Santo só entra em nossas vidas na mesma profundidade que a cruz de Cristo entrou. Aí eu te pergunto, até onde a cruz de Cristo chegou em sua vida? Até onde a cruz de Cristo chegou em tua vida? Lucas 12, 34 diz assim: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde nós temos colocado o nosso coração? Onde você tem colocado o seu coração? Sabe, queridos, aonde nós temos colocado o nosso coração, vai ser o lugar de bênção ou maldição para nós. Aonde você tem se aplicado? Até onde você tem permitido que o Espírito Santo entre na sua vida? Porque o Senhor já liberou toda sorte de bênçãos para as nossas vidas, assim como Ele liberou para Abrão. Só que Jesus, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar o princípio para a bênção. E o princípio para a bênção chama-se obediência. Obediência. Porque se nós não obedecermos, nós não vamos receber. Existe uma condição. Jesus, Ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Então a cruz, queridos, precisa entrar nas nossas vidas e fazer a mudança necessária para que Jesus seja exaltado em nós e através de nós. E com isso, existem 3 condições que eu coloquei aqui, e eu quero citar rapidamente com você. A primeira é aceitar o desafio e pagar o preço. Aceitar o desafio e pagar o preço. Mas você pode me perguntar, por que temos que pagar o preço? Por quê? Para que possamos ser livres de todas as amarras do nosso passado. Para sermos livres da estrutura de orgulho, para sermos livres do medo, para sermos livres da autossuficiência e aprender, de fato,
a depender de Deus. A depender de Deus. Se a cruz não entrar neste lugar, queridos, não viveremos o melhor de Deus. Não tomaremos posse de todas as promessas que Ele tem para nós. Porque as promessas já foram liberadas para mim e para você. Mas depende de quem receber. Depende de quem, queridos? De mim, de você. Deus já liberou. Deus já nos deu. Estão nas regiões celestiais. Todas as promessas, todas as bênçãos. Mas depende de mim e de você, de fato, compreender o desafio e pagar o preço. Quem quer viver o melhor de Deus hoje? Quem quer uma mudança em Deus hoje? Então aceite o desafio e pague o preço. Josué, capítulo 21, verso 45, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Deus nos ama. E Ele quer cumprir com a sua palavra. Mas depende de mim e de você tornar real tudo isso. Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi liberada uma promessa. Mas veja bem, esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Só que muitas vezes nós não temos paciência. Eu não sei você, eu não nasci de 7 meses. Mas minhas atitudes antes parecia que eu tinha nascido de 7 meses. Era uma urgência para tudo. Uma impaciência para tudo. Mas quando Jesus entra como nosso estilo de vida, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. E esse fruto do Espírito precisa estar refletindo em nossas vidas. Hebreus 6,15 diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. O nome dele já tinha mudado, não é, gente? Era Abrão e aqui é Abraão. Então, Abraão obteve a promessa. Sabe, queridos, muitas vezes no percurso dessa jornada, desse processo, para obtermos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entrar no lugar chamado obediência. Nós precisamos entrar no lugar aonde a honra precisa estar presente. Efésios 6, de 2 a 3, diz assim: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, queridos, nós precisamos honrar as nossas autoridades constituídas por Deus. Muitas vezes nós falamos assim: mas meu pai não foi bom, minha mãe também não. Em nenhum momento está dizendo aqui que era para honrar, só se fosse bom, só se fosse bacana. Aí está o desafio de pagar o preço de honrar, pagar o preço de se submeter à autoridade constituída. E quando nós falamos de autoridade constituída, nós falamos também de líderes, supervisores, pastores. Falamos sobre prefeito, governador, presidente. São autoridades constituídas. Aonde em Romanos capítulo 13 fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Nós devemos honrar as autoridades constituídas.
Só que muitas vezes, queridos, nós queremos andar de forma dissoluta. Aquilo que nós queremos fazer. Só que, quando Deus estabelece uma autoridade, é um princípio. Essa autoridade representa o Senhor. Então, quando eu trago sobre essa autoridade uma desonra, eu estou levando para aquele que estabeleceu a autoridade a desonra. Isso é princípio de autoridade. Então nós precisamos refletir. Como está a nossa vida? Nós estamos vencendo o desafio e pagando o preço para de fato honrarmos a nossa liderança, obedecermos a nossa liderança, porque isso é muito importante. Porque quando nós quebramos um princípio que Deus estabeleceu, esse princípio vai nos quebrar, esse princípio vai nos destruir, e nós não vamos alcançar a promessa que o Senhor tem. 2, perseverar no desafio. Por que nós precisamos perseverar, queridos? Para vencer os obstáculos. Eu preciso vencer os obstáculos. Eu preciso avançar para conquistar as promessas. Porque existe um processo, existe uma jornada para chegar ao lugar. E eu e você precisamos compreender e permitir que o Espírito Santo nos ajude no caminho, nos moldando, nos transformando, permitindo que Ele entre em profundidade em nossas vidas. Por isso precisamos permitir que a cruz de Cristo entre em profundidade. Se desistirmos no meio do caminho, vamos estar perdidos. Não vamos conseguir alcançar. Então presta atenção. Persevera, não desiste. Números 14, 24 diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Queridos, ele esperou muito tempo. 45 anos. Ele estava com 85 anos. Até entrar na terra prometida. Mas quando ele foi tomar posse da terra que o Senhor deu para ele, não foi assim: ai, que lindo a terra, toda desocupada, né? Toda descampada, linda, bonita. Não. Ele teve que pelejar ainda. Ele teve que perseverar. Teve que lutar para alcançar a promessa. Só que aí nós queremos assim: ai, tem mesmo, é? Aí nós queremos fazer igual a sanguessuga e as suas 2 filhas. Dá. A gente só quer na boquinha. Aí eu quero fazer 7 passos para conquistar um negócio. Aí eu quero fazer 5 passos para conquistar aquilo. Ei, você pode até dar vários passos, mas se você não permitir que a cruz de Cristo entre na tua vida em profundidade, trazendo a transformação necessária para que Jesus seja teu estilo de vida, nada vai adiantar. Apocalipse 2, 26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia. O Senhor, queridos, diz: ao que vencer. Então vamos perseverar, não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos olhar para o alto, porque do alto vem o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e é Ele quem peleja por mim e por você, e é Ele quem quer a nossa vitória, queridos. É o Senhor. É o Senhor. Ele é a pessoa que mais quer a nossa vitória. Então vamos nos posicionar. Apocalipse 2, 17,
parte B diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Ai, Deus, eu quero essa pedrinha. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oh, glórias! Aleluia! Eu quero essa pedrinha. Você quer? Nós precisamos perseverar para chegar até o fim, porque ainda não é o fim. 3, compreender o desafio. Por que eu preciso compreender o desafio? Para eu entender o cumprimento da promessa, para eu compreender como o Senhor vai se manifestar para que essa promessa alcance as nossas vidas. E para isso, nós precisamos, queridos, ouvir atentamente a voz do Senhor. Nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Nós não podemos andar sem uma direção. Nós precisamos andar na direção do Senhor. E Deuteronômio 28, 1, 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí depois você pode pegar Deuteronômio 28 e vai lendo. Verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 14. Todas as bênçãos ali que o Senhor tem descrito. Só que nós precisamos, queridos, entregar o nosso tudo para o Senhor. Nós precisamos entregar o nosso tudo. Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. No nosso coração, como eu falei outrora, é a fonte da nossa vontade, das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. É no coração que está na nossa alma, aonde muitas vezes nós somos conduzidos à ruína. É o nosso coração. O nosso coração que muitas vezes insiste em não obedecer. É o nosso coração que muitas vezes insiste em continuar um percurso o qual o Senhor não está. É o nosso coração que acaba sendo permeado de tantas coisas que nos afastam do propósito de Deus, que nos afastam do princípio que Deus tem para as nossas vidas. E esse princípio de Deus é bênção, esse princípio de Deus é vida. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!